O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, ele se reuniu na noite de ontem com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em uma publicação nas redes sociais, Baleia disse que a conversa reforçou a parceria entre o MDB e o governador paulista, firmada há 4 anos. Segundo ele, a relação é marcada por lealdade e respeito. O encontro aconteceu em meio às negociações de bastidores entre o presidente Lula e o MDB sobre a possibilidade de uma indicação de um nome da sigla para a vaga de vice-presidente na chapa à reeleição em outubro. Integrantes da legenda negam que esse tema esteja em discussão formal no partido. Em São Paulo, o MDB é comandado pelo prefeito da capital, Ricardo Nunes, aliado de Tarcísio e que contou com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro em sua reeleição em 2024. No plano nacional, a sigla ainda não definiu se terá candidatura própria à presidência ou se vai apoiar outro nome ou se vai adotar uma posição de neutralidade na disputa, liberando os estados para apoiarem as lideranças que quiserem. Você, Luiz Felipe Dávila, o fator MDB, porque no âmbito nacional Lula tenta costurar uma parceria, inclusive cederia a vice ao MDB. Já o MDB de São Paulo muito alinhado com o espectro político mais à direita, né, Dávila? Por isso, esta negociação não pode se restringir ao estado de São Paulo. Esta negociação, o Tarcísio tem que colocar na mesa o apoio nacional do MDB à candidatura de direita. Nesse caso, como o Tarcísio trabalha para a candidatura de Flávio Bolsonaro, para a candidatura de Flávio Bolsonaro. Ou seja, tem que negociar não só o palanque regional. Esse é fácil, todo mundo quer estar no palanque do Tarcísio. O problema é negociar nacionalmente. Isto vai ajudar aqueles outros 10 diretórios do MDB que estão nos estados onde está a grande parcela do PIB brasileiro e onde está 90% da arrecadação, para que este MDB seja escolhido e esteja com a oposição e não sinta a pressão daquele 10% que vive mamando na teta do Estado e que quer levar o MDB para o lado do Lula. Então é hora, já que vai negociar diretamente com Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, tem que colocar não só o assunto de São Paulo, mas o assunto nacional à mesa. Pois é, você, Musa, as estratégias que envolvem os grandes partidos, mas esses partidos são tão grandes que há lideranças que podem apoiar um lado ou outro, né? E o MDB eu acho que é um caso clássico, porque, por exemplo, em Alagoas tem Renan Calheiros, super alinhado ao presidente Lula. Então, o MDB caminha com Lula em alguns estados e caminharia, sei lá, com Flávio Bolsonaro em outros. Como é que ficariam os palanques estaduais? Uma situação bem delicada. Essa é uma das coisas em que realmente eu tenho dificuldade de compreender dentro da política, porque me parece que dessa forma não precisaria sequer existir partido político se não fosse para parasitar em cima do dinheiro público. Porque imagina, você faz parte de um grupo onde supostamente você tem ali um alinhamento de interesses para um projeto de país. Qual caminho vamos seguir? Sem entrar no juízo de valor, é o maior estado, é o menor estado, é mais intervencionismo, é menos, maiores impostos, menores impostos. Só que nós estamos vivendo agora numa situação onde há o total antagonismo entre uma força aqui conduzida por Lula para as eleições, seja ele ou qualquer outra pessoa, e do outro lado os postulantes mais à direita, com uma ideia completamente oposta. Então, se dentro de um mesmo partido nós vemos pessoas que irão para um lado e outros irão para outro, o que defende aquela comunidade, aquele partido, né? Será que, de repente, faz sentido você ter uma agremiação dessa, onde consegue bilhões de reais em emendas, que, na minha opinião, é o único fato, é justamente para isso, mas como é que você conhece de fato o político? Como é que eu boto confiança num partido
onde migra de um lado para o outro para situações completamente antagônicas. Fazendo uma analogia muito besta, é o cara que um dia é corintiano, no outro é palmeirense, no outro é flamenguista e fluminense. Não tem o menor cabimento na minha cabeça. O que eu quero defender? Qual projeto de país essas pessoas defendem? Qual caminho a gente vai seguir para saber se esse partido tem ou não o meu voto, e cada um tem essa liberdade. E aí, infelizmente, cada um desses partidos, na minha opinião, não tem projeto específico de país. Tem um projeto de poder, onde cada partido tem um dono ou alguns donos, e esses acabam conduzindo como o partido levará os votos, se para um lado ou para o outro, ou romper o contrato no meio do caminho com seus clientes, com seus eleitores, e mudar do nada, do dia para a noite. Pois é, a situação que envolve o MDB em destaque aqui em Os Pingos nos Is. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui trazendo as informações, as análises, as articulações das lideranças partidárias. O MDB é um partido enorme, né, Mota? Mas não tem aquela figura, o dono do partido, né? Aquele que fundou. Um partido muito antigo. Então tem muitas lideranças. Baleia Rossi é o presidente nacional, mas em cada estado tem o cacique, né? O dono do MDB no estado. Então é muito difícil você fazer uma articulação em torno de uma aliança nacional. Todos os estados, todos os diretórios vão apoiar tal candidato, né, no caso de uma eleição presidencial. Então, o que o MDB costuma fazer? Libera os estados para apoiarem quem eles bem entenderem. E aí acabam atendendo aí aos anseios dessas lideranças. O que podemos esperar, Mota? Eu lembro da época em que o MDB era resistência contra a ditadura, Caniato. Eu acho que você não era nascido nessa época, né? Mas o MDB já foi isso, símbolo da liberdade, da resistência. Eu queria chamar a atenção por um aspecto dessa notícia. Quando a gente olha essas imagens que estão passando aqui na frente, nós estamos olhando para uma ilustração da explicação do fenômeno Jair Bolsonaro. Tem muita gente que não entende, né, o apelo, qual foi a razão da votação que Jair Bolsonaro teve, ou da atração que o eleitor, que o cidadão sente pelo fenômeno Jair Bolsonaro. A explicação está nessas imagens, meus amigos. A explicação está em uma política que é feita ignorando o eleitor. Ora, não vamos discutir ideias, não vamos discutir as grandes questões que incomodam o brasileiro. Vamos discutir aqui os nossos acordos. Se a gente faz um acordão ou se a gente faz acordinhos. Quando a gente olha essa cena, parece que a gente está olhando uma recepção num restaurante de luxo, onde as pessoas estão tomando seu esquinho, brindando com a sua champanhe, comendo caviar, e nós estamos do lado de fora, olhando o que está acontecendo. A gente é chamado de 2 em 2 anos para ir lá e depositar um votozinho na urna. Nós votamos nos candidatos que são previamente selecionados por esses senhores, os donos dos partidos, né, que operam a política brasileira. É um sistema completamente controlado por eles. E aí, em 2018, parece que aconteceu uma falha na Matrix, por algum motivo que a gente ainda não entendeu. Elegeram uma pessoa que não era exatamente desse clubinho e que ousou prestar atenção no que o cidadão e no que o eleitor diz. Portanto, Caniato, eu acho que a gente deve guardar essas imagens aí. E toda vez que a gente for falar do fenômeno Jair Bolsonaro, do porquê Jair Bolsonaro ainda está no centro das discussões da política brasileira, a gente mostra imagens como essa. Aí está a explicação. Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, os nossos comentaristas analisam as muitas articulações, as negociações e as projeções para as eleições de 2026. Dávila, você não acha que o MDB talvez ocupe um espaço que até agora estava sendo desenhado para o PSD? Mas o PSD, em razão das últimas contratações ou das últimas filiações, talvez pegue um outro caminho e ganhe um protagonismo diferente. E aí talvez o MDB seja a alternativa para dar sustentação a essas candidaturas majoritárias?
O MDB pode fazer o que sempre fez, né, Canhato? Liberar de seus diretórios regionais, cada um apoia quem deseja, e o MDB, como partido, não apoia ninguém oficialmente. O MDB fez isso a vida inteira. Apenas em 2 eleições lançou candidatos à presidência sem nenhuma expressão dentro do partido. O partido não se mobilizou, foi a candidatura que nós já falamos aqui do Henrique Meirelles em 2018, da Simone Tebet em 2022. O resto, o PMDB sempre foi esse partido que liberou geral para cada um apoiar de um jeito. Esse me parece que deverá ser o curso do MDB para as eleições de 2026. Assim ele pode focar neste aumento da bancada, que é o objetivo final do partido. Mas isso, Canhato, traz um custo político, enfraquece essas negociações regionais. Na hora que você fala em São Paulo, não, o MDB que é em São Paulo está com o Tarcísio, mas eu quero a vaga de vice ou do Senado, alguém fala, pera, vai sentar no banquinho lá, porque eu estou negociando aqui uma outra coisa a nível nacional, muito mais complexa, e, portanto, você está lá no 3º, 4º lugar na fila, daqui a pouco eu chamo você. Então, o problema é que vai perder poder de barganha, de negociação, nesses estados fortes. Porque, na verdade, isso tem a ver com essas alianças nacionais. Então, pode ser que essa seja a escolha do MDB para focar nos seus deputados, mas isso perde poder nas negociações para as candidaturas majoritárias nos estados. Pois é, e aí algumas pessoas da nossa audiência que acabam exemplificando posicionamentos antagônicos de figuras do MDB. Mas eu só queria compartilhar, o MDB em São Paulo, historicamente, sempre foi mais à direita. Tivemos alguns governadores que adotavam essa postura. Me lembro de Orestes Quércia, também de o Fleury, inclusive oriundo da Segurança Pública, foi governador por 4 anos. E aí o Mota bem lembrou o PMDB, que tinha um posicionamento talvez que hoje fosse considerado de centro-esquerda, mas todos os quadros mais à esquerda do MDB acabaram saindo do partido no final dos anos 80 e essa dissidência acabou resultando em um outro partido, o PSDB. Então muitos quadros importantes do PMDB saíram e fundaram um outro partido, o PSDB. Isso, Franco Montoro, Orestes Quércia, José Serra, enfim, várias figuras importantes acabaram fundando, o Mário Covas também, um outro quadro importante do PSDB. Bem,